O tema que temos esta manhã para nós conversarmos, falando sobre família, e é um tema que de tempo em tempo nós temos que conversar. E hoje quero falar sobre perdão. O que eu vou chamar de perdão, restauração dos relacionamentos familiares. Há assuntos bíblicos que de tempo em tempo nós temos que voltar. Há assuntos que pelo menos uma vez por ano nós temos que voltar e repetir e falar, que devem ser renovados na memória e na palavra de Deus em nosso coração. Então vamos orar. Pai, muito obrigado por esta manhã, te damos graças, que o Senhor fale poderosamente o nosso coração. Ministra, Pai, com a Tua palavra hoje, a cada mente, mas não só na mente, ó Pai, que isso desça ao coração e faça a diferença. Nós precisamos hoje da Tua palavra, como todos os dias, é assim que fazemos, na dispensação da Sua graça, em nome de Jesus, todos digam amém. Ainda em pé, abra comigo Colossenses 3, versículo 12, 13 e 14. Colossenses 3, 12 ou 14. Depois de ler com mais calma em casa o versículo 1, Paulo escreve essa carta ao Colosso, à igreja em Colosso, para tratar algumas coisas. E um dos focos aqui da Paulo, à igreja em Colosso, capítulo 13, todo o capítulo 3, é falar sobre o comportamento e a postura daqueles que nasceram de novo. O apóstolo Paulo começa do versículo 1 em diante, falando sobre, se vocês nasceram de novo, ajam assim. Depois ele continua falando antes do 13. Não tenham tais comportamentos, como imoralidade sexual, e ciúmes, e contendas. E sempre o que Paulo quer bater é, vocês nasceram de novo. E eu vou lembrar o que eu falei domingo passado. Nós somos diferentes, nem melhores nem piores, somos diferentes porque um espírito diferente do mundo habita em nós, o Espírito de Deus. E Paulo vem tratando sobre isso todo o capítulo 3. Vocês são novas criaturas, vocês agora são cristãos, nasceram de novo, devem agir assim. Aí do versículo 12 em diante, o apóstolo Paulo toca nesse assunto. Perdão, contenda, queixa um dos outros. E embora o apóstolo Paulo aqui nessa carta ministre especificamente para a igreja, para que vivam em comunhão na igreja, é fato que nós também somos a igreja. E também hoje quero ministrar esse tema perdão, além das relações dos irmãos em Cristo. Mas essas queixas e perdão invadindo o nosso lar e a nossa casa. Então vamos a Colossenses 3, do 12 em diante, que vai dizer assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quem pode dizer amém? Toma o seu lugar, Deus te abençoe nesta manhã, aqui em casa, em nome de Jesus. C.S. Lewis, um grande escritor, autor, ele vai dizer assim: é mais fácil falar de perdão do que perdoar. Quantos de nós falamos sobre perdão e aconselhamos pessoas? Tem que perdoar, você tem que perdoar. Falar de perdão é fácil. C.S. Lewis diz, é fácil falar de perdão até que você tenha alguém que você precise perdoar. Aí a história é outra, é muito mais difícil. Também é verdade que as decepções que nós temos na vida, nós sofremos por conta da pandemia, sofremos economicamente, nós sofremos dores no corpo, nós sofremos as relações, mas se tem uma coisa que nós mais sofremos, são as feridas que as pessoas nos fazem. Traições, relacionamentos quebrados. Nós sofremos mais por conta de pessoas que nos ferem do que por conta das circunstâncias. Nós vivemos em um mundo ferido, em um mundo doente, em um mundo cheio de mágoa e de rancor por conta de feridas que tomamos uns dos outros. E isso não só invade as relações da igreja ou dos amigos, isso invade também a nossa casa dentro dela. Quantas famílias, quantos pais, mães, avós, filhos estão doentes, cheios de mágoa no coração porque foram feridos? Quantos divórcios, quantos casais chegaram a divórcio por conta de mágoa, por conta de ferida, por conta de falta de perdão? Quantos casais hoje ainda poderiam estar casados, mas não estão, porque uma mágoa e uma ferida não foi tratada e o perdão não foi liberado. Meu irmão, eu não estou falando aqui em relação à violência doméstica.
Não estou falando de maus tratos. Não estou falando sobre facada no meio do shopping. Estou falando que casais, hoje que estão divorciados, estão por conta de mágoas, por conta de perdão não liberado e não praticado. Segundo o apóstolo Paulo, na realidade nós temos hoje, como igreja e também como família, acho que o pecado mais abundante, porque nós somos pecadores, ou o pecado mais comum hoje na igreja e nos lares, é o pecado da mágoa. Estamos rancorosos, magoados, estamos feridos. Na igreja, quantos irmãos se afastam da comunhão dos santos porque há mágoa, porque não há perdão, não há retratação. Quantos filhos hoje não falam com os pais? Quantos pais não falam com os filhos? Filhos que eu digo já maiores, crescidos, que já moram em outra casa solteiro ou casada porque há mágoa. Essa semana eu conversei com uma senhora que me disse: pastor, minha vida é triste, e me compadeci a história dela. Não falo com a minha filha, já tem 5 anos. Minha filha teve um filho, que é o meu neto, há 2 anos, e eu nunca vi. Não conheço. Por quê? Porque é uma mágoa. Porque um perdão não foi liberado. Porque ninguém tomou partido de ninguém. Eu falei: por que a irmã não vai lá e não fala com a sua filha? Eu não tenho coragem, eu tenho medo, não sei o que vai acontecer, não sei como serei recebida. Mágoa e falta de perdão que separam famílias. Há divórcios conjugais, mas também há divórcios familiares. Nesse caso, há um divórcio entre mãe e filha, e um neto nem mesmo é conhecido, e um neto não conhece a avó. Há divórcio de pais e filhos, divórcios por conta da mágoa. E a questão aqui, nessa manhã, tratando o tempo que eu tenho, tentarei ser o mais breve possível, é que esse é um assunto que adoece muitas pessoas. Pessoas não só são privadas de relações, de companhia, de amizade, de alguém perto, mas, além da ausência, as pessoas adoecem. Adoecem no coração, adoecem na mente e começam a minguar até fisicamente, contraindo ou permitindo novas doenças físicas, que começam de forma emocional e psicológica. Então, nesta manhã, se você quiser, como sempre, tomar nota, hoje não 3, você tem que correr um pouco, hoje 5 coisas eu quero compartilhar com você nesse texto e outro texto de Lucas. Primeiro, por que devemos perdoar? É a pergunta que ecoa: pastor, por que eu tenho que perdoar? Porque a necessidade do perdão. Eu li o versículo 13 do texto em pauta. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. Por que nós devemos perdoar? Algumas coisas. A primeira delas, porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Observe que desde o versículo 1, se ele encarte do capítulo, Paulo, das coisas que vai tratar, que é de comportamento, tantas coisas, ele vai sempre colocar na pauta. Porque vocês nasceram de novo. Porque vocês agora são povo de Deus. No versículo 12, que nós lemos, o que ele vai dizer é: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, se vocês são povo de Deus, uma premissa do povo de Deus é perdão. Uma premissa de que nasceu de novo é perdoar. Ser cristão é ter uma nova natureza. Ah, pastor, quando eu não era cristão eu não perdoava ninguém. Tá, mas agora a história mudou. Agora é um novo espírito em você. Há uma nova natureza. Portanto, há um novo comportamento. Mesmo pecadores, e perdoar não é fácil. Mas é o Espírito Santo que vai te ajudar. É uma nova mente. Você pensa, deveria pensar diferente como você pensava. Paulo vai dizer aos romanos que nós temos que renovar a nossa mente. Não podemos mais pensar como o mundo pensa. Temos uma nova vida. O que me faz pensar, irmãos, que quem não perdoa é porque ainda não participa da família de Deus. E não falo família de Deus como comunidade de fé. Eu digo nascer de novo. Para a palavra de Deus e para a vida cristã, é difícil, é contraditório dizer: eu sou um filho de Deus salvo em Jesus, mas não perdoo. Há uma contradição muito grave aí. Uma premissa do povo de Deus é perdoar, porque Paulo vai dizer assim: perdoem-nos como o Senhor lhes perdoou. Primeiro, temos que perdoar porque faz parte da natureza do que nasceram de novo. E segundo, porque nós temos sido muito perdoados. Irmãos, nós sempre dizemos aqui: o que é isso nesta manhã? É comunidade dos santos, comunidade de fé.
é o povo de Deus, a família de Deus. Mas esta manhã também acrescentaria um outro conceito. O povo de Deus é o povo dos perdoados. Amém ou não amém? Todos que estão aqui hoje e fazem parte da família de Deus no mundo inteiro, é a comunidade dos perdoados. Ninguém mereceu ser salvo, ninguém mereceu ser regenerado, ninguém mereceu a misericórdia, ninguém fez por merecer a salvação. Todos igualmente tiveram que ser perdoados. É a comunidade dos perdoados, e não só perdoados, dos muitos perdoados. Por isso que Paulo vai dizer, perdoem como o Senhor lhes perdoou. E como o Senhor nos perdoou. Terceiro, como o Senhor nos perdoou? Completamente, ou seja, Jesus nos perdoou de tudo. Tudo que nós cometemos contra Deus, contra os nossos pais, contra o governo, todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, não importa a categoria, na cruz Cristo nos perdoou. Porque se Cristo não nos perdoasse completamente e ficasse algo de fora, esse algo de fora nos impediria de em Cristo recebermos dele a justiça. Então fomos completamente perdoados, mas não só completamente perdoados, nós fomos perdoados para sempre. Como eu falei, pecados passados, presentes e futuros, na cruz, Jesus nos perdoou. Temos que perdoar porque faz parte da natureza do povo de Deus, temos que perdoar porque temos sido muito perdoados. E terceiro, temos que perdoar porque todos nós temos queixas uns contra os outros. Paulo diz, perdoem as queixas uns dos outros. Irmãos, não é só você que tem queixa de alguém. Nesta manhã, em algum lugar, possivelmente tem alguém que tem queixa contra você. Todos nós temos queixas uns dos outros. Nós não fazemos parte da categoria e ocupamos o lugar apenas dos que precisam liberar perdão porque foram feridos. Nós, igualmente, ao mesmo tempo, fazemos parte da categoria de que feriu alguém. E tem alguém que precisa nos perdoar de alguma coisa, ou muito antiga, ou se não nova, ou ainda que não aconteceu. Amanhã nós poderemos magoar e perdoar alguém. Todos nós temos queixas de alguém. O que acontece é, se eu digo que fulano não merece meu perdão, porque eu tenho queixa contra ele, igualmente eu não mereceria o perdão, porque também alguém tem queixa contra mim. Perdoai as queixas uns dos outros. O que Paulo diz é, todos vocês vão ter queixas o tempo todo de alguém. Então o perdão deve ser mútuo. Todos nós temos queixas. E quarto, por que temos que perdoar? Porque a recusa de perdoar traz sérios prejuízos para nós, biblicamente falando. Quem não perdoa é prejudicado. Não pense que o prejuízo que você ganhou em ser ferido, você vai atenuar o prejuízo ou não vai deixar o prejuízo tomar um formato maior se você não perdoar. Ao contrário, quem não perdoa traz prejuízos para si. Eu vou citar alguns bíblicos. Quem não perdoa não pode orar. Isso está em Mateus 11, 1 Pedro 3. Se você não perdoar, o Pai não ouve a sua oração. Segundo, quem não perdoa não pode adorar. Mateus 5. Jesus conta uma história que diz que o homem foi ao templo para adorar e dar o seu sacrifício. Então, a parábola diz, se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, se você está sabendo que alguém tem uma queixa contra você, sabe o que você faz? Deixa a sua adoração aí. E vai se reconciliar com ele, porque se não fizer, Deus não recebe o seu sacrifício e a sua adoração. O que nos diz que não podemos apenas levantar as mãos, adorar, não podemos apenas dobrar o joelho e orar, sabendo que há uma reconciliação, um perdão a liberar. Terceiro, quem não perdoa não pode ser perdoado, Mateus 6,12. Quarto, quem não perdoa adoece, Tiago 5,16. Se quiser tomar nota, eu estou falando rápido. E por último, quem não perdoa é flagelado pelos verdugos, Mateus 18, 34, 2 Coríntios 2, 10. Tudo para dizer o seguinte, quem não perdoa traz sérios prejuízos para si. Pastor, por que eu tenho que perdoar? Em primeiro lugar, porque você nasceu de novo. É uma nova vida, uma conduta do povo de Deus é perdoar assim como foi perdoado. Segundo, todos nós temos queixas. Terceiro, fomos muitos perdoados por Deus sem merecer. E quarto, porque isso, a não perdão, nos trará sérios prejuízos. Então, irmãos, perdoemos os nossos filhos, os nossos pais, os nossos avós. Sabe, dói meu coração ver famílias que estão se diluindo
por coisas que, biblicamente, são fundamentais e necessárias. Perdoar. Perdoar. Por que preciso perdoar? Segunda coisa, nesta manhã. Segundo lugar, o perdão é terapêutico. Nós vamos a terapias, nós vamos a psicólogos, e faça se for o seu caso. Mas quando as pessoas vão à terapia, vão a psicólogo, terapeuta, e o terapeuta simplesmente indica para você um remédio que a Bíblia está falando esta manhã para você. Perdoa. Eu falei para essa senhora, por que a senhora não experimenta ir na casa da sua filha? Ela falou, não tenho medo. Sabe o que ela falou? Minha psicóloga falou a mesma coisa. Minha psicóloga, vai lá na casa dela. Eu falei, pô, sua psicóloga nem crente é, mas sabe uma coisa que é terapêutico. Perdoar. É liberar o outro se liberar. Há pessoas doentes hoje, emocionalmente, porque nunca se perdoaram. Além de liberar o perdão ao outro, e esse é um caminho que eu enfrentei na minha vida, que eu não conseguia me perdoar. E foi difícil alcançar isso. Foi difícil deixar isso. Foi difícil dizer, Sandro, não se cobre demais. Você é um ser humano como qualquer outro. Você é falho, você erra, você peca, você fere pessoas, você faz coisas erradas, você pensa o que não deveria. E quando Deus falou no meu coração e me fez entender que eu sou como qualquer outra pessoa, então eu consegui me perdoar. Pessoas estão doentes que não conseguem se perdoar. Não conseguem perdoar o mal que fizeram à esposa, ao marido, ao filho, ao pai. Não conseguem se perdoar o mal que fizeram para a empresa faliu. Não conseguem se perdoar, estão adoecendo. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 3, versículo 13. Paulo vai dizer, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que é o ponto desse texto, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. E ele continua. O que Paulo diz é, meus irmãos, eu reconheço que não alcancei, ou estou a caminho de alcançar, mas uma coisa eu faço, eu vou abrir mão, eu vou me esquecer das coisas do passado, eu vou avançar. Quem é Paulo, irmãos? Paulo é aquele que diz, Senhor, e por 3 vezes ora, há um espinho na minha carne, Deus, tira de mim. Teólogos vão divergir em que espinho seria esse, mas possivelmente o espinho da sua memória. Chamado por Deus como apóstolo, na minha concepção, o maior apóstolo que Deus levantou, e é aquele que tem sua memória. Quem foi no passado? Quem foi Paulo no passado? Paulo foi o algoz de muitos cristãos. Paulo matou muitos cristãos. Paulo estava presente, viu o apedrejamento e curtiu o apedrejamento de Estevão. Paulo é aquele que levava e perseguia os cristãos. E Jesus, então, se revelou a ele uma voz que dizia, por que você me persegue? Paulo diria, mas não persigo o Senhor. Quem fala comigo? Eu sou o Cristo. Não, persigo os cristãos. Não, você me persegue. E Paulo possivelmente viu aquela memória de quem foi. Passar e diz, olha, eu abro mão do passado, eu esqueço disso aqui e prossigo. Pessoas estão doentes porque estão guardando o que uma vez aconteceu e não conseguem se perdoar. Paulo teve as suas memórias curadas, porque decidiu em Deus deixá-las passar. Outra coisa, pessoas doentes, porque não só não se perdoam, mas porque vivem cativas de uma mágoa que tem no coração contra alguém. Foram seriamente feridas. E ao invés de liberar perdão para o cônjuge, para o filho, para o avô, para a avó, estão guardando mágoa. E a mágoa adoece, a mágoa cria raízes. Isso vira raiva, isso vira ódio, isso vira repulsa. A pessoa pode estar morando na China, você pode nunca mais vê-la, mas quando você vê uma postagem na rede social, você se lembra dela, ou vai a um lugar que se lembra dela, o seu coração se enche de mágoa. Nós temos que aprender a perdoar. O título desta manhã é perdão. Isso cura as feridas e as relações familiares. Se você hoje enfrenta uma situação que você não consegue se perdoar ou guarda a mágoa de alguém, eu oro para que Jesus hoje te ajude a você, como Paulo, deixar isso para trás e avançar. Em restaurar o relacionamento, mesmo que você não tenha mais essa convivência com a pessoa. Perdoar não quer dizer voltar a conviver. Perdoar quer dizer liberar alguém, deixar ela aí e você conseguir livre das suas mágoas. Em terceiro, vamos agora ao texto de Lucas. Lucas 17, 3, 5. Abra comigo a sua Bíblia. E vamos ver que, em primeiro lugar, alguns princípios do perdão.
O perdão tem os seus princípios. O perdão tem uma forma de ser feita. Princípios do perdão. Terceiro lugar, princípios do perdão. Lucas 17, 3 ao 5. O próprio Jesus vai dizer assim: tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. 4. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e te disser, estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Versículo 5. Os apóstolos então disseram ao Senhor diante disso: Ô Senhor, aumenta a nossa fé, hein? Alguém que nos fere 7 vezes no mesmo dia, se arrepender, temos que perdoar. Senhor, aumenta a nossa fé. Alguns princípios nesse texto. Telão vai te ajudar. Primeiro, cautela. Diga assim comigo, cautela. O texto vai dizer assim, abre assim, tomem cuidado. Tenham cautela. Vejam como vão fazer. Vejam como vocês vão dirigir a pessoa. Tomem cuidado. Precisamos ter cautela para nós não sermos injustos e acabarmos esmagando a pessoa nessa tentativa de restaurar a relação. Por exemplo, uma mulher adúltera na Bíblia, encontrada em pecado. Na janela, olham e ela está no ato de adultério. Pegam ela, tipo Idade das Pedras, Tempo das Cavernas, possivelmente. Ou, só um exemplo, a pegam pelo braço, pelo cabelo e vão arrastando até a praça. E vão apedrejá-la. Não é isso que Jesus ensina. Alguém pecou contra a minha fé e contra mim? Cautela. Sabe o que Jesus faz? Ao contrário dos religiosos que a tiveram como uma coisa, como um objeto defeituoso, Jesus a trata como gente, com misericórdia. E diz, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos ficaram sem ter motivos para atirar. Eu disse, olha, mulher, está perdoada, vá, não faça mais isso, mude de vida. Ou seja, calma, para você não ser injusto, cautela. Segunda coisa, confrontação. Confrontação. Jesus diz, tenha cuidado, se alguém pecar contra você, repreenda-o. Confrontação. Isso diz sobre aconteceu, vá à pessoa e fale sobre isso. Não sei quem disse que o tempo cura tudo. Não acredite, isso não é cristão, isso não é bíblico. O tempo não cura tudo, pelo contrário. Pelo contrário. O tempo não é um remédio para as feridas. Com o tempo, as feridas se aguçam. Com o tempo, a dor aumenta. Com o tempo, a mágoa aumenta. Alguém perguntar a você, com cautela, vá até essa pessoa. Quando lemos a Bíblia, os irmãos de José, quando vão até o Egito, você percebe no texto que já passaram 22 anos, e eles ainda estavam atormentados pelo pecado que cometeram, de falsificar a morte do irmão para o pai. Há 22 anos, ainda são tomados sobre isso. Vá até teu irmão, até o teu pai, até a tua esposa, a tua mãe. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe a mágoa se atenuar. Vá até ele com cautela e resolva. Silêncio não é uma voz do perdão. Lembra de Davi? Davi pecou, Davi matou, Davi providenciou a morte de Urias, Davi adulterou com Betseba e ficou em silêncio. Até que o profeta veio até ele. E quando lhe foi revelado o pecado, que ele disse, Senhor, me perdoa, porque enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se secaram. Silêncio não é voz de perdão. Vá até a pessoa com cautela. Não sepulte o problema. Não sepulte o problema. O confronto precisa ser feito com atitude e com amor. Tenha calma. Tenha cautela, veja o momento certo, a palavra certa, mas vá à pessoa e converse. E aqui nós temos um problema para os homens. Um problema santo, mas um problema. Há atribuições bíblicas para homens e mulheres. E uma atribuição bíblica, assim eu creio, é papel do homem dar esse passo de iniciativa, atitude em direção à esposa e os filhos,
a falar sobre o assunto. Então tenha cautela, confrontação. E terceiro, um dos princípios do perdão é arrependimento. O texto de Jesus vai dizer assim: o seu irmão pegou contra você, tenha cuidado, vá até ele e repreenda. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Um princípio do perdão é arrependimento. Precisa haver arrependimento, se ele se arrepender. Alguém precisa tomar a iniciativa, arrependido, independente se foi o algoz ou se foi a vítima. É dizer, estou arrependido por tudo que aconteceu com a gente, eu quero me retratar. E diz, essa pessoa apareceu arrependida, perdoa-lhe. Quantas vezes nós recebemos ou percebemos o cônjuge arrependido, percebemos o filho arrependido, o pai arrependido, eles não dizem, mas as mulheres sabem. O maridão levantou pela manhã, fez o café, lavou a louça, varreu a sala, ele quer ser perdoado de alguma coisa, está arrependido de uma coisa que fez. Não é normal? A mulher tem atribuições no dia que não é comum a ela. Ela não diz assim, amor, me perdoa, eu estou arrependida. O marido não diz, amor, me perdoa, estou arrependido. Mas ele tem algumas ações que diz, olha, perdoa, estou arrependido. Sensibilidade de perceber naquelas ações, sentar e conversar. Jesus diz, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Um princípio do perdão é arrependimento. E quarto e último princípio é perdão. Se arrepender, perdoa-lhe. Perdoar é esquecer, é deixar ir, é liberar. E sempre lembrando que quem perdoa é o mais beneficiado. Se não perdoar, somos prejudicados, quem perdoa é o maior beneficiado. Porque não só deixamos o outro ir, porque o outro que nos feriu nunca esteve escravo do mal que nos fez. Nós é que estávamos escravos do que nos fizeram e a ferida estava em nós. Então perdoar é deixar o outro ir, mas também ser livre. Quantas pessoas veem no outro, no marido, na esposa, no filho, ações de arrependimento, mesmo não verbalizadas. Mas o outro está com o coração duro. Não vou perdoar. Lá, ó, lavou a louça. Lá, agora está arrependido. Eu não vou perdoar. Lá, ó. É um filho assim, papai, essa é demais. Papai, estou indo na rua, o senhor quer que eu pague uma conta no banco para o senhor? Esse está arrependido, hein? Querer ir para o banco, pagar a conta para a loteria, enfrentar a fila. Na minha casa, pelo menos é assim. Eu falo assim, meu filho vai na rua? Vai, que foi, pai? Você pode pagar uma conta? Sério, pai? E no banco? Pô, pai, tá maior filão, pai. Dá para o senhor ir? Não? Dá não, cara. Tu vai para mim. Se ofereceu para na loteria pagar alguma coisa, ele quer que você perdoe ele. Mas às vezes os pais e as mães ficam assim, eu não vou dar esse mole para ele, não vou perdoar. Se arrependeu, irmão? Perdoe. Não endureça o seu coração. Quarto, nesta manhã, aí no texto de Lucas, os caracteres do perdão. Olha o versículo 4. Se esse alguém pecar contra você 7 vezes no dia, as 7 vezes voltar a você e dizer, estou arrependido, faz o quê? Perdoa-lhe. Esse é um discurso que lembra Mateus 18, 14. Daquela história de Pedro. Quantas vezes nós temos que perdoar? É a mesma intenção. Os caracteres do perdão. Algum deles. Número 1. O perdão deve ser ilimitado. Ilimitado. Jesus diz, se 7 vezes no mesmo dia, o que é praticamente incomum, alguém te ferir 7 vezes no mesmo dia, sabe o que você faz? Perdoa. A ideia é que não é numérica. 7, hein? Se for 8, manda ele embora. Divórcio. Na 8ª acabou. Não é isso que diz o texto. O texto fala sobre ser ilimitado, ser exagerado, além do comum. Vou dar o exemplo. Se você der uma topada com um dedinho na beira do sofá, de manhã quando acorda, aí tu volta para levar o café para a mesa, dá outra topada. Aí no almoço dá outra topada no sábado. Aí dá uma 5ª topada. Antes da 7ª, ou tu já perdeu o dedinho, se não, tu vem do sofá ou troca de lugar. Porque é incomum. É sobre isso que o texto diz.
O nosso perdão deve ser ilimitado. Nunca diga, eu já perdoei o suficiente. Vou perdoar de novo. Para mim já basta. É ilimitado. O perdão de Deus é o nosso limite. Pastor, qual é o limite do perdão? O perdão de Deus. Quantas vezes Deus nos perdoou, nos perdoa, nos perdoará? Não tem limites. Aqueles que estão em Cristo receberam perdão total. E tudo aquilo que fizerem em Jesus serão perdoados. Porque se alguma coisa que nós fizéssemos amanhã nos impedisse de sermos salvos, já tendo sido salvos, então o nosso pecado seria maior do que o sangue e a cruz de Cristo. Então, se somos salvos em Jesus, não há nada que façamos que impeça isso que Cristo fez na cruz do Calvário. É ilimitado, perdão total. O que o texto diz é, Jesus é nosso limite. Perdão deve ser ilimitado. Segundo lugar, ou segunda coisa, caractere do perdão, o perdão ele é restaurador. O perdão, algumas vezes, pode ser unilateral, sabia? Unilateral. A pessoa vem arrependida. Depois de nos ferir 2, 3, 4, 5, 6 vezes, não importa o número limitado. Mas se ela vem arrependido, ainda sentindo as dores, ainda magoado com o que ela fez ontem, perdoe. Porque isso vai restaurar a pessoa com a dor que sente por te ferir, porque gosta de você, ou não. E também vai restaurar você, como eu falei domingo passado, impedindo que o ódio ocupe o seu coração, crie raízes. O perdão é restaurador. Nós tiramos a farpa da mágoa do nosso coração e nós não nos deixamos azedar. O perdão restaura laços quebrados na família, no casamento. Foi isso que eu falei para essa senhora. Perdoe, vá até lá, busque perdão. Mas o perdão não só zera as contas do passado. O perdão também restaura plenamente as relações do presente. O perdão trata a mágoa passada e faz de novo uma relação nova no presente. Terceiro, o perdão é transcendente. Olha no versículo 5. Depois Jesus diz, perdoe alguém que te feriu 7 vezes. Se arrepender, perdoe. O que os apóstolos dizem e pedem? Senhor, dá-nos fé, hein? Porque humanamente falando, nós teremos dificuldade de perdoar continuamente, ilimitadamente. Por isso C.S. Lewis diz, é muito fácil falar de perdão. Difícil é quando temos alguém para perdoar. Então nós precisamos da transcendência de Deus, precisamos de algo fora de nós. Nós precisamos que Deus nos dê fé, que o Espírito Santo nos dê as munições corretas. Nos dê a paz que precisamos, nos dê a humildade. Olha o que nós lemos lá em Paulo em Colossos, 3, versículo 12 e 13. Meus irmãos, nasceram de novo. Então, façam uso da humildade, façam uso do amor, façam uso da compaixão. E muitas vezes nós não vamos conseguir naturalmente exercer sempre isso. Mas de novo, me feriu de novo, falou assim de novo, eu quero o divórcio, muda de casa, não quero mais trabalhar com ele, não quero mais ser seu amigo, vou cancelar, vou bloquear. É fácil bloquear e cancelar quem está distante, o negócio é em casa que é complicado. Os apóstolos dizem, Senhor, dá-nos fé. O perdão é transcendente. Nós temos que orar hoje e pedir que Deus nos dê fé. Que Deus nos dê o espírito humilde para perdoar as pessoas que nos ferem, para que Deus arranque de nós a mágoa, para que Deus nos dê condições de perdoar, para que os espinhos da dor, da mágoa, do rancor, da divisão sejam arrancados do nosso coração e da nossa vida. O perdão é restaurador. Terceiro, o perdão é transcendente. Uma pessoa que tem uma fé trôpega, uma pessoa que tem uma fé inconstante, alguém que não alimenta a fé, ou seja, alguém que não está constantemente na leitura da palavra de Deus, que não faz oração, que não tem uma vida devocional, não tem comunhão com Deus, que tem uma fé vacilante, o que acontece? Esta pessoa vai ter dificuldade de perdoar. Quanto mais fé, quanto mais comunhão, mais parecidos com Cristo. E quanto mais parecido com Cristo, mais humilde. Quanto mais parecido com Cristo, mais a consciência da nossa miserabilidade, que somos tão miseráveis quanto aquele que nos feriu. Fé nesta manhã para cada um de nós. Quinto e último, o processo do perdão. O último, porém, não pequeno. Romanos 12, abra comigo o nosso terceiro texto em pauta, Romanos 12, o 17
e o 21. Romanos 12, essa vai dizer assim: não retribuam ao ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Os dois textos, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não podemos retribuir ninguém o mal pelo mal que nos fizeram. E o 21 é: não se deixe vencer pelo mal que fizeram a você retribuindo, mas vença o mal praticando o bem. Lembrando lá de José quando recebeu seus irmãos. 22 anos depois, vocês me fizeram um grande mal. Isso está, não vou ler, Gênesis 50, 20. Processo do perdão, alguns processos. Primeiro deles, rejeite ideias de desforra, ou seja, rejeite ideias de vingança. Não tem aquela palavra que eu usava quando era criança? Não vai ficar assim não. Eu vou aonde? Hein, Guilherme? Eu vou às forra. Não tem assim? É desforra, que quer dizer vingança. Vou devolver na mesma moeda. Número 1, rejeite ideias como essa. Jesus não tratou ninguém assim. Com Pedro, por exemplo. Pedro o negou 3 vezes. Jesus ressuscita e vem a Pedro e não bota a mão no cintura e diz assim: agora que eu ressuscitei, Pedro vai ver comigo. Não, ele vem e pergunta: Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Jesus não se vinga, ele restaura. José recebe os irmãos 22 anos depois e fala: o mal que se me fizeram, Deus transformou em um grande bem. Não vou mandar matá-los, que eu poderia e tenho poder para isso. Mas chame o nosso Pai. Vou alimentar vocês. Vou hospedar vocês. Eu vou cuidar de vocês. Tem pessoas que perdem um casamento e vão a divórcio, perdem filhos, porque querem vingança, querem asforra, querem desforra. Não faça isso. Processo do perdão. Segundo, tome iniciativa para a solução do problema. Alguém tem que tomar iniciativa, não importa se você é a vítima, não importa se você é o agressor, não importa se você é quem feriu ou ferido, alguém tem que tomar a iniciativa, alguém tem que ir em direção à restauração. Terceiro, evite as desculpas e racionalizações, e eu vou ler algumas. Nós sempre temos desculpas para amparar a nossa falta de liberar o perdão. E eu vou mencionar alguma delas. Primeira, ninguém é perfeito, errar é humano. Eu magoei fulano, mas errar é humano. Então, não vou procurar, não vou pedir perdão. Não faça isso, não racionalize, não dê desculpas. Ou a ofensa foi tão pequena, não precisa eu ir lá, vai lá, não precisa, foi tão pequeno, ele não está nem se importando com isso. Desculpas e racionalizações. Lembrando a você que os grandes problemas familiares começam com pequenos problemas. Como alguém já diz, ninguém tropeça em uma montanha, todo mundo tropeça em pequenas pedras. Foi tão pequeno, deixa para lá, só que isso vai tomando uma outra forma. Ou, já aconteceu tem tanto tempo, fulano nem lembra, engana-se. A mágoa está se renovando no coração há muito tempo. Como eu falei, o tempo não cura tudo. Ou, eu estava errado, mas ele também estava. Ô fulano, eu errei, mas você também errou. Então, vamos deixar por isso mesmo? Parceiros? Vida que segue? Não, não é isso. Não racionalize o seu erro, não dê desculpas. Ou, a pessoa não vai me entender, que foi o caso dessa irmã. Eu não vou lá porque ela não vai me entender. Ela não vai entender o meu argumento. Não vou mexer porque ela não vai me entender. Ou dizemos, isso envolve um dinheiro que eu não tenho, então não vou mexer com isso. Lembrar você que muitas vezes o perdão também trata-se como o Zaqueu. Zaqueu veio, mestre, eu vou restituir 4 vezes mais as pessoas que eu feri economicamente. O texto não diz para você dar 4 vezes mais dinheiro de quem você tirou. Mas algumas pessoas, ou muitas pessoas no mundo hoje se separaram por conta de money, dinheiro.
Famílias se acabaram e se acabam por dinheiro. Herança, quem quer o que vai ser de quê. E algumas vezes sim, o perdoar também diz relação em retratação financeira. Cara, eu te feri, quero que você me perdoe, e aqui está o dinheiro que eu estava te devendo. Esse é o correto. Ou, vão dizer assim, a pessoa envolvida na situação já até se mudou. Nem sei onde mora. Hoje é uma desculpa esfarrapada, né? Passa um zap, faça uma ligação. Ou, vou deixar para depois. Depois eu vejo isso. Estou sem tempo, depois eu resolvo. A procrastinação adoece a pessoa que foi ferida e também te adoece. E por último, você vai dizer assim, tudo bem, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Essa é velha e ninguém nunca conseguiu praticar. Fulano, procura o seu pai, cara. Você não fala com o seu pai tem mais de 2 anos. Vai lá, conversa com ele. Não, eu já coloquei no meu coração que eu nunca mais vou fazer isso. Meu filho, não, pai, prometo, procura a sua irmã, meu filho. Conversa, pede perdão para sua irmã. Papai, eu prometo, nunca mais vou fazer isso. Meu irmão, essa é uma promessa que você nunca vai cumprir. Não dê desculpas, não racionalize, mas peça perdão. E quarto e último, não use formas erradas para pedir perdão. Quantas pessoas não vão se afastar, ou não vão dar desculpas, elas vão, mas vão de forma errada. O que acontece? Elas pioram a situação. Não vão com a cautela, como Jesus vai dizer, tenham cuidado com o que vão falar, como vocês vão. Não use de formas erradas para pedir perdão. Separei algumas delas. Primeiro, dizer, desculpe-me qualquer coisa. Foi mal aí, desculpe qualquer coisa. Não diga isso. É como quem diz, olha, eu não vejo isso que eu fiz como errado, desculpa aí, para mim eu não tenho culpa. Então, não, isso não é pedir perdão. Isso não é se arrepender, isso não é interiorizar aquilo que você fez. Não diga, foi mal, foi sem querer. Não, foi sem querer quando você pisa no pé de alguém. Não é quando você fere alguém, quando você magoa alguém, quando você trai alguém. Não é foi mal aí, hein, foi sem querer. Justamente porque foi sem querer, que você tem que pedir perdão. Porque se fosse sem querer, se fosse querendo, não tinha que pedir perdão. O que eu fiz foi de propósito mesmo, tá? Não vou me arrepender não. Eu fiz para poder arrebentar você mesmo. Se foi sem querer, peça perdão. Uma forma errada é dizer assim, eu reconheço que estava errado, mas você também errou, hein? Como quem diz, eu não tenho culpa sozinho. Isso não é arrependimento, gente. É uma forma errada de pedir perdão. E por último, se eu estava errado, foi mal. Se eu estava errado, mais uma vez, eu não acho que eu errei. Me desculpa aí. Isso não é pedir perdão. Isso não é se arrepender. Se arrepender é o coração contrito. É a mente convencida do mal que fizemos e procurar a pessoa e dizer, cara, me perdoa. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu te magoei. Marido, me perdoa. Esposa, me perdoa. Alguns aqui hoje talvez devem chegar em casa, ou para alguém, um amigo, ou aqui na igreja, e dizer assim, olha, me perdoa porque eu sei o que eu fiz. Eu magoei você. Eu vejo quanto você está triste, abalado com o mal que eu te causei. Me perdoa. Você que foi a pessoa que feriu, você foi o algoz, você foi aquele que levou mal a alguém. É se arrepender sem desculpas, sem racionalizações. É pedir perdão. Mas também alguém hoje aqui pode estar na condição de ferido, vítima. E talvez tenha segurado o perdão, evitado perdoar. Querer parecer forte, superior a alguém que te feriu. Eu sou maior do que isso. Eu não vou me mostrar abalado. Eu não vou perdoar, porque eu sou maior do que isso. Eu já superei. Será que superou? Lá no fundo, será que superou a ferida? Talvez a pessoa já veio assim, me perdoa o mal que eu te fiz. Alguns vão dizer, não, tranquilo, eu fiquei bem. Não senti dor alguma, mas no fundo sabe. Ou vão dizer, não vou perdoar. Não vou perdoar. Já esqueci, já passou. Eu sou maior do que isso. Libere o perdão. Deixe nesta manhã
a mágoa em seu coração, a dor em seu coração ser tratada e restaurada pela palavra de Deus. Porque, irmãos, os apóstolos dizem assim: Senhor, dá-nos fé para ser essa pessoa que perdoa ilimitadamente. A palavra de Deus diz que a fé tem um meio para nós alcançarmos e vir até nós. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as sagradas escrituras, a palavra de Deus, que nesta manhã é exposta ao seu coração. Que fé, que condições espirituais transcendentes para perdoar um grande mal, para arrancar a mágoa do seu coração, para conseguir pedir perdão a alguém que você precisa fazer hoje. Fé, palavra, oração. E por último, para lembrar e praticar. Eu sempre digo para refletir e praticar. Hoje é para lembrar e praticar. Por quê? Porque são coisas que constantemente eu digo aqui nas exposições bíblicas. Número 1, não envolva outras pessoas num assunto. Foi sobre isso alguns meses atrás. Vá até a pessoa em particular. Irmão, fofoca só aumenta a contenda. Fofoca é como lenha na fogueira, é como álcool na churrasqueira. Fofoca não é mangueira de bombeiro, não apaga fogo, incendeia. Esposas, muitas vezes, que trazem um grande mal para o seu e sua família, porque o mal que o marido fez, elas levam até os grupos do WhatsApp das amigas. Maridos que muitas vezes causam ou atenuam o mal que receberam da esposa, porque ao invés de se calarem e procurarem a esposa para resolver, levam isso para o grupo dos amigos, levam isso para a família, levam isso para a festa de aniversário da família. E lá faz questão de mostrar para familiares que está mal com o cônjuge porque ele feriu. Alguém vem um tio, uma tia, o que foi, Sandrinho? Você está assim com essa cara? Ah, tia, não dá não, a Adriana é muito má. Adriano não tem misericórdia de mim, Adriano não me ama. O que foi que ela fez agora? Ou, se uma tia que te ama muito, o que essa mulher fez agora, Sandro? Não, agora não vou. Não, a tia sai do papo com você querendo comer vivo a sua esposa. Adriana, vem cá. Mas tu é muito cara de pau, hein? Mas tu não vale nada, Adriana. Meu sobrinho que te ama, meu sobrinho, um cara bom, que te alimenta, trabalhador. E tu faz isso. Sabe o que é isso? A fofoca alimenta a mágoa que é nossa no coração de terceiros. É particular. Hoje, tiver que pedir perdão a alguém, ainda hoje, amanhã, faça em particular, não vou das pessoas. Segundo, seja breve e claro. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo está lá comendo comida de porcos, está sofrendo a dor da ausência da família, sofrendo dor financeira. O que ele faz? Ele ensaia um discurso. Eu vou chegar na casa do meu pai, eu vou dizer. Ele anota. Não sei se anota, mas é como se fosse. Ele ensaia o discurso para que eu sei o quê? Para ser claro, específico e breve. Sem ficar gastando tempo em coisas passadas, em mares passados. Nós temos que ir a alguém e ser breve e claro. O assunto é esse, olha, você me fez isso, o que você me fez e o que eu me sinto. Não é dizer, não, mas lembra? Você sempre foi assim. Lembra quando nós casamos, que você fez naquele dia? Não, não é isso. É sobre o assunto ser breve e ser claro. Seja breve e claro. Não se justifique. Vá direto ao ponto. Terceiro, não seja snob, seja humilde. Alguém que quando o outro vem pedir perdão humildemente, cresce, quer ser superior àquele que o feriu. Não seja snob, seja humilde, se você vai perdoar. Ou se você é o agressor, seja humilde, não seja snob. Não exalte as suas virtudes. Alguém vai pedir perdão, a esposa vem, marido me perdoa. Tá bom, vou te perdoar. Você sabe, né, que você é sempre assim, você não muda. Eu te falei, porque aí começo eu. Porque eu sempre faço assim, porque eu sempre te valorizo, porque eu sempre faço o que é certo. Já você tem que se arrepender, você tem que mudar. Nunca faça isso. Seja humilde. Quarto e último, não exija justiça, exerça misericórdia. Perdão não tem nada a ver com justiça. Nada a ver. Quer justiça? Aí é advogado e o cartório. Te mandar embora? Tem direitos? É justo? Vá para advogado. Não se você é funcionário daqui da igreja. Mas procure advogado. Mas você quer seus direitos? Procure a justiça. Não é isso que é perdão. Perdoar é, eu abro mão dos meus direitos. Não é isso que Jesus faz.
Paulo diz, porque aquele a si mesmo se esvaziou, abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus direitos divinos e se fez homem como nós. E porque abriu mão de quem é, dos seus direitos, da sua superioridade, e porque fez isso, se humilhou, se esvaziou, Deus o exaltou e colocou o nome de Jesus acima de todo nome. E porque se humilhou e se esvaziou diante dessa humildade, Deus o exaltou ao ponto de agora todo joelho diante desse nome se dobra. Toda língua confessará o nome de Jesus Cristo. Perdão tem a ver com se humilhar, abrir mão dos direitos. Não é justiça, é misericórdia. Alguém que te feriu, vai até você ainda tem mágoas ainda, isso dói no seu coração. Me perdoa, Sandro. Não é justiça, é misericórdia. Eu te perdoo. Eu abro mão dos meus direitos e libero você, e assim eu me libero. Perdão é um ato de graça. Perdoar, sim, algumas vezes é sofrer o dano da dor e na mágoa. Mas quando fazemos, tudo muda. Lembro de Estevão. Estevão está sendo apedrejado. Estevão está em seu último suspiro. Ele vê o céu se abrindo. Ele vê a glória de Deus. O seu último suspiro, Estevão diz: Deus, não imputes a eles este pecado. Ele ora e diz: Deus, com a tua misericórdia, Senhor, não impute sobre eles esse pecado que eles cometem. Sabe o que é isso? Não é justiça. O nome disso é misericórdia. A nossa justiça está em Deus. A nossa justiça está na cruz do Calvário. Se queremos restaurar relações familiares, nós temos que passar e praticar e viver o perdão. Volto para terminar, para nós orarmos. Você deu uma topada no sofá pela manhã, deu uma segunda depois do café. Sabe o que você faz? Coloca o quê? Gelo, para não ficar roxo. Amanhã você topa de novo. Sabe o que você faz? Gelo, para não ficar roxo. Para atenuar a dor. Para não ficar feio o seu dedo roxo. O perdão é o gelo da nossa alma, do nosso coração. Alguém te feriu, sabe o que você faz? Perdoa. Feriu de novo, sabe o que você faz? Mas que doa, perdoa. O perdão é esse gelo que vai impedir que a mágoa tome conta. Assim como o gelo prepara o dedo, adormece o dedo, cuida do dedo, o perdão cuida das relações, do coração, da mente e da alma. Então hoje eu oro para que esta palavra invada o seu coração e hoje ainda, se for o caso, você procure alguém. Se você é a vítima, não se exalte, mas deixe alguém que procurar você por perdão arrependido, perdoe e libere. E se o seu caso é você é algoz, você é aquela que feriu a pessoa, procure arrependido e peça perdão. Eu creio que Deus vai mudar as relações na sua casa. Deus vai mudar o seu coração. Eu oro para que hoje Deus tire a mágoa do seu coração, o ódio do seu coração, a raiva do seu coração, porque esse é o motivo de muitas pessoas adoecerem. A senhora que eu conversei, ela se mostrou doente na alma, doente no coração, por não haver perdão em suas relações. Deus quer que nós perdoemos assim como Cristo nos perdoou. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesta manhã em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar nesta manhã. Eu peço que o Espírito Santo hoje traga à sua memória o que você precisa orar hoje. E um bom lugar para nós colocarmos hoje é o lugar de humilhação. O lugar de hoje não é um lugar de nós apontarmos em oração o dedo para alguém que nos feriu. A oração hoje é dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Das vezes nós não conseguimos perdoar, Senhor. E fomos duros de coração. Nos perdoa, Pai, das vezes que nós sabemos que magoamos alguém e não procuramos. E demos desculpas, racionalizamos e achamos que o mal que fizemos foi pequeno, não para outra pessoa. Porque para nós, muitas vezes, meu irmão, a coisa foi simples, mas o outro está muito ferido. Foi uma palavra pequena, de poucas sílabas, mas que feriu muito a outra pessoa.
Deus, nós oramos esta manhã, ó Pai. Eu peço que o Senhor hoje haja com restauração em cada família aqui presente. Mas Deus, o Senhor carece que nós nos posicionemos. O Senhor precisa hoje, Pai, que pela Tua palavra nós decidamos, Deus, munidos, empurrados, motivados, encorajados, preparados pelo Teu Espírito e pela fé, de fazermos a nossa parte, ó Deus. Cristo na cruz do Calvário faz a parte dele, o que não cabia a nós, o que não cabia a Moisés, o que não cabia a Abraão, o que não cabia a Davi, a nenhum profeta e apóstolo. Ninguém conseguiria fazer o que o Senhor fez, só o Senhor poderia fazer isso. Deus, há movimentos, Deus, que não carecem a terceiros, carecem a nós. Nós temos que ir pedir perdão. Nós temos que liberar o perdão àqueles que arrependidos vieram até nós pedir perdão. Deus, tira de nós a dureza do coração, tira de nós as desculpas, tira de nós, Senhor, a racionalização do que para nós foi pouco, mas para que o outro foi muito. Oh Deus, e hoje restaura os lares. Oh Deus, dá-nos fé para nessa semana irmos em direção a alguém, não importa se nós somos os feridos e magoados. O Senhor tem restauração para o casamento, o Senhor tem restauração para a vida de pais e filhos, o Senhor tem restauração para namorados, noivos, o Senhor tem restauração para vovô, vovó com seus netos, tios e sobrinhos, ó Pai. Famílias, Senhor, estão destroçadas, distantes, porque faltou o perdão, não conosco, ó Deus. Oh Senhor, Paulo diz, vocês são o povo eleito de Deus, vocês são santos de Deus, vocês nasceram de novo. Então perdoem assim como Cristo perdoou vocês. Perdão ilimitado, perdão humilde, perdão transformador, perdão que carece, mas recebe o auxílio da fé para conseguir agir. Este mundo muitas vezes não vai conseguir perdoar, não vai conseguir atingir o perdão ilimitado que precisa, mas não o povo de Deus, aqueles que nasceram de novo, ganharam o Espírito Santo de Deus, aquele que habita em nós, aquele que se move com gemidos inexprimíveis, aquele que nos dá munição para nós fazermos aquilo que este mundo não pode nos dar. Ó Deus, com o Teu Espírito hoje, dá-nos a força que nós não temos, dá-nos a humildade que não temos, dá-nos, ó Deus, o movimento, ó Deus, o comportamento que nos falta. Deus, dá aquilo que a nossa carne rejeita. Há uma luta, Deus, há uma luta dentro de nós, da carne com o Espírito, porque o Espírito quer aquilo que a carne não quer, e a carne quer o que o Espírito não quer, ó Deus, mas que o Teu Espírito vença, mas que nós o alimentemos, ó Deus, para que tenhamos fé com a Tua palavra, com a oração, e peçamos hoje, como os apóstolos pediram, Deus, dá-nos fé, Deus, que esses passos em direção ao perdão vão mudar completamente a nossa realidade. Dá-nos fé para crer que ao pedir perdão, nós não seremos rejeitados. Dá-nos fé para crer que ao ir em direção às pessoas que nos magoaram, o Senhor vai abrir o mar. Aquele coração duro será quebrantado, ó Pai. O Teu Espírito vai agir através de mim naquela vida. Dá-nos fé para crer, ó Deus, que o Senhor pode fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos. Oh Deus, hoje restaura as famílias, restaura os casamentos. Eu oro, ó Pai, para quem hoje está vivendo, Senhor, algum tipo de afastamento em sua casa, Senhor, e na família, Senhor, ao redor dos avós e tios e netos, que o Senhor hoje use esta pessoa que me ouve nesta manhã, como um pivô, como um instrumento, uma ferramenta poderosa, para transformar a realidade desta família, não para a glória dele, mas para a glória do nome de Jesus, e para tornar visível, para tornar, ó Deus, externo o Teu poder e o da Tua palavra. Obrigado, Pai, ajuda-nos com perdão, e assim oramos, no nome de Jesus. Todos digam amém e amém.